No vídeo anterior eu falei sobre a importância de termos métricas para sabermos se estamos indo na direção correta. Mas e se essas métricas, na verdade, estiverem nos levando para o lado errado? Por isso hoje, nós vamos explorar como métricas mal escolhidas elas podem criar mais problemas do que soluções, sabotando silenciosamente as equipes. Métricas moldam comportamentos. Isso é fato, e é um fato bem conhecido. O que uma organização escolhe medir influencia diretamente como as pessoas trabalham, o que elas priorizam e, no final das contas, o que é visto como sucesso. Então, se as métricas têm essa capacidade, que tipo de comportamento a gente está incentivando de verdade? Será que estamos recompensando as ações certas? E para a gente poder entender a raiz do problema, vamos voltar um pouco no tempo e ver qual foi a crença que deu origem a tantas dessas métricas que falharam. Por muito tempo, a indústria de software ela operou com uma ideia bem básica. A produtividade era medida pelo esforço e não pelo resultado. A crença central era de que esforço é a mesma coisa que progresso, e isso acabou gerando uma cultura que confunde estar ocupado com entregar valor. A intenção era tornar o esforço algo visível, gerenciável, mas nesse processo o valor de verdade ficou em segundo plano. Então bora entrar aqui no nosso primeiro exemplo, e talvez o mais antigo e famoso de todos. Medir a produtividade pela quantidade de linhas de código escritas. E para entender o quanto isso pode ser sem sentido nenhum, vamos pensar na seguinte analogia. Imagine um chefe de cozinha que não é avaliado pelo sabor do prato, mas sim pela quantidade de ingredientes que ele usa. O que você acha que ia acontecer com a comida dele? É isso. O chefe ia começar a complicar todas as receitas, adicionando um monte de coisa desnecessária só para impressionar o crítico. E o paralelo aqui com o software é muito direto. Quando se mede linhas de código, o incentivo é escrever mais e mais código, e não necessariamente um código mais limpo, mais eficiente, ou que realmente resolva o problema da melhor maneira possível. E o resultado disso é totalmente previsível. O foco ele muda do valor para o volume. O código fica mais complexo, a dívida técnica, que é basicamente o custo para dar manutenção nesse código complicado, ela só aumenta. E o que realmente importa para o cliente acaba sendo totalmente negligenciado. Agora, vamos falar de uma métrica um pouco mais moderna, mas que ainda assim ela pode ser uma baita armadilha se for mal utilizada. A velocity, ou a velocidade de um time. Eu gosto bastante de usar analogias, então pense no engenheiro que lida com equipes de construção em que a produtividade é medida em pontos. Cada time ele se reúne e define pontos para suas atividades. Assentar azulejos, fazer instalação elétrica, levantar paredes de um cômodo. E o objetivo é bem simples dessa métrica. Quantificar a quantidade de pontos que cada time faz ou até mesmo que cada pessoa faz dentro de um período. E quando a velocity é usada para medir a produtividade, as equipes que não são bobas nem nada começam a se adaptar à métrica. Ou seja, elas começam a inflar as estimativas, priorizam tarefas mais fáceis com o objetivo de acumular pontos e com isso geram uma falsa sensação de performance. O ponto-chave é o seguinte: a velocity é uma ferramenta para planejar a capacidade de um time, não para medir a produtividade dele. E usar para esse fim acaba gerando competição, distorce a realidade de novo. Desvia totalmente o foco do que importa, que é entregar valor para o cliente. E a terceira métrica que eu quero trazer hoje é a utilization ou taxa de ocupação. E essa daqui eu acho que é uma das mais perigosas, porque ela traz a ideia de que uma equipe 100% ocupada é uma equipe muito produtiva. Pensa num time de futebol em que o técnico exige que todos os jogadores corram sem parar, o tempo todo, com ou sem bola. A equipe estaria 100% ocupada, cada um dedicando o máximo de energia. Mas será que isso se converteria no resultado da partida? Apesar da intensidade ser muito importante no futebol, se você assistir um jogo, você não vai ver todo mundo correndo feito louco o tempo todo. Não existe isso. E isso porque existem outras coisas muito mais importantes e decisivas. O posicionamento, a estratégia, saber em qual bola ir para não desperdiçar energia em vão. E na matemática,
existe algo chamado teoria das filas, que explica por que a ocupação máxima é tão problemática. Porque quando o time está 90, 100% ocupado, qualquer imprevisto ele vai criar gargalos que atrasem todo o fluxo. Uma cultura que valoriza estar sempre no limite, ela vai levar ao esgotamento do time, impede a melhoria contínua e, por mais irônico que pareça, ela deixa o processo todo mais lento. As equipes ficam muito mais preocupadas em mostrar serviço, correndo e apagando incêndios, e acabam não parando para pensar de forma estratégica. E isso nos traz para a última métrica desse vídeo, que está super ligada a essa cultura de ficar apagando incêndio, que é a valorização dos heróis que consertam bugs. Agora vamos imaginar uma equipe de manutenção de estradas que é premiada quando tapa buracos grandes e perigosos. Qual é o incentivo aqui? É deixar os problemas menores virarem crises para poder vestir a capa, colocar a cueca vermelha por cima da calça e agir como herói. E aqui a verdade é que no discurso é sempre sobre prevenir, porque pega mal você dizer o contrário. Mas na prática, o comportamento é outro, porque nunca dá tempo. Ou melhor, nunca se dá prioridade. Então, quando a gente analisa todas essas métricas juntas, linha de código, velocity, taxa de ocupação, taxa de correção de problemas, um padrão muito claro ele começa a aparecer. O problema fundamental de todas elas é o mesmo. Primeiro, elas medem o esforço e não o resultado. Segundo, elas ignoram o valor do cliente. E terceiro, elas acabam gerando mais complexidade, retrabalho e tendo o foco nos indivíduos e não no coletivo. E isso gera um ciclo que se alimenta da própria ineficiência que ele cria. E então a conclusão que eu quero deixar aqui hoje é que as métricas são espelho da cultura de uma organização. E elas revelam de uma maneira brutalmente honesta o que aquela organização realmente valoriza, muito além do que está escrito nas paredes ou do que é vendido nas essências. Mas a boa notícia aqui é que isso é coisa lá do passado e que hoje em dia ninguém mais faz essas coisas, certo? Então ainda bem, né? No próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre uma métrica que mede o resultado e que mudou a forma como pensamos sobre performance de engenharia de software, que é a Deployment Frequency, beleza? E para fechar aqui, eu deixo a seguinte pergunta. Se as métricas moldam comportamentos, quais sinais você ou a sua liderança estão incentivando no seu time? É isso. Até mais.